Bom dia, pessoal. Tudo bem? Na aula de hoje, eu preparei uma atividade para vocês com várias palavras que geralmente nos confundem em inglês. Acredito que sobre a nossa última aula não tenham ficado dúvidas, né? Era a música, tinha as atividades bem super simples ali. Não sei se todo mundo me mandou, se alguém não mandou ainda, por favor, ainda dá tempo. E aí e aí hoje eu preparei essa atividade com palavras que geralmente podem causar confusão no inglês por elas terem o mesmo sentido, mas serem usadas em momentos diferentes. Eu vou começar hoje com 4 palavras e ela tem continuidade, porque são várias palavras, então nós vamos continuar. Separei 2 para a gente ir aprendendo elas e não causar mais confusão ainda, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Estão vendo? Sim. Eu vou deixar assim mesmo, não com a apresentação, senão fica... Pá. Aí. Tá? Então, as 2 palavras que, para a gente começar, são as palavras listen e hear, tá? As 2 palavras, elas têm o sentido de escutar, ouvir, é o significado delas, né? Vocês já provavelmente devem ter ouvido. Listen e hear, são 2 verbos, ok? Então, eles têm a principal diferença entre as 2 palavras é que quando eu estou ouvindo com uma intenção e com atenção, eu vou usar a palavra listen. Por isso que várias vezes vocês ouvem essa palavra, acho que com mais frequência do que o hear, né? E aí, a palavra hear, que ela também é ouvir, mas é um ouvir sem atenção, né? Quando a gente não tem, às vezes, a intenção de ouvir, não está ouvindo com atenção, tá? Então, tem 3 ali principais diferenças entre as 2, né? A primeira é essa. Então, vamos olhar primeiro o listen, né? Então, quando eu tenho a intenção de escutar, de ouvir, eu estou prestando atenção naquilo, né? Eu vou sempre me referir a esse escutar com o verbo listen, ok? Já vamos ver os exemplos. Então, quando eu tenho o verbo listen, que é escutar, e ele vem seguido de quem está, do que ou de quem está escutando, né, do que você está escutando, ele vem sempre acompanhado com a preposição to, ok? Então, listen to the teacher, escute a professora, listen to the music, escutando a música, né? Então, sempre quando eu tenho o que ou quem eu estou escutando, ele vem seguido com essa preposição, tá? E aí, quando alguém quer pedir a nossa atenção, nós vamos pedir essa atenção, né, para nos ouvir com o verbo listen. Então, listen to the teacher, escutem a professora, né? Listen to the music, escute a música, preste atenção, né? Então, nós podemos nos expressar que estamos dando essa atenção com o verbo listen, ok? Já o hear é quando a gente não tem essa atenção, né? Então, a gente apenas ouviu por um acaso ou por algum outro motivo. Então, quando ele tem esse sentido, ele não vem seguido da preposição, tá? Ele não vem que nem o listen ali. E não é algo que a gente faz por escolha. Então, por exemplo, quando vocês estão... eu estou aqui falando, se vocês ouvirem algum barulho além do que eu estou falando, vocês poderiam se referir a esse barulho com o verbo hear, porque não é a atenção de vocês não está voltado para esses barulhos alheios, né? Apenas para o que eu estou falando.
Então, vocês não estão escutando com atenção, mas isso não impede que vocês vão escutar, né? Então, e quando vocês estiverem se referindo ao resultado de listen, quando vocês já não estiver mais escutando e for comentar, fazer um comentário, né, vocês podem se referir ao estar ouvindo com o hear, né? Então, vamos aos exemplos. Alguns exemplos ali. He didn't listen to a word I said. Ele não ouviu uma palavra do que eu disse. Então, observem ali que o listen vem acompanhado da preposição to, porque logo em seguida vem quem disse, né? I said, eu disse. Então, o listen sempre acompanhado com a preposição. Ele não ouviu uma palavra do que eu disse, por que eu usei o verbo listen ali? Porque ele deveria ter ouvido com atenção aquilo que eu estava falando, tá? Aí a segunda, listen, what he's saying is important. Ouçam, o que ele está dizendo é importante. Então, esse listen, ó, ele já vem seguido com o ponto de exclamação ali, que é para chamar a atenção, né? Então, esse listen já está prendendo a tua atenção ali. Everybody loves listen to music. Todo mundo ama ouvir música, né? Então, quando eu ouço música, geralmente, quando eu vou lá e ligo uma música para tocar, é porque eu tenho a intenção de ouvir essa música, né? Diferente de quando você entra em um ambiente, você está fazendo uma outra atividade e tem uma música tocando, né? Por exemplo, no intervalo. Quando tem uma música tocando, nem sempre eu tenho a intenção de ouvir essa música, né? Então, ali. E a última, son, I'm not doing dishes anymore. Go ahead, I'm listening. Então, filho, eu não estou não estou mais lavando louça. Vai em frente, eu estou te ouvindo, tá? Então, ali para avisar que você está ouvindo com atenção, né? Aí, observem essa última frase ali e o último exemplo do hear aqui, ó, tá? Aqui é a resposta do listening ali, né? Então, eu estou te ouvindo, né? I'm listening. Aí, quando a pessoa provavelmente, o filho provavelmente deu a resposta, falou o que ele queria que fosse ouvido, e aí a mãe respondeu, ó, we hear what you are saying, son, but we can't allow that. Né? Nós ouvimos o que você está dizendo, filho, mas nós não concordamos com isso, não podemos concordar com isso, ok? Então, essa é a resposta para o listen ali. Outro exemplo que nós temos do hear ali, aqui o verbo está diferente porque ele está no passado, né? Então, we heard a noise come from the woods. Nós ouvimos um barulho vindo do bosque. Então, você está caminhando e ouviu um barulho, né? Que esse barulho não era, não tinha a intenção de ser ouvido, digamos assim, né? Então, quando nós vamos nos referir a esse sentido, a gente usa o verbo hear. E a última, the signal is awful. Can you hear me? O sinal está péssimo. Você pode me escutar? Tá? Então, não tenho certeza se a pessoa está me ouvindo ou não, né? Então, eu vou usar o verbo hear. Essas são as principais diferenças entre os dois, ok? Tranquilo até aqui? Vou voltar aqui ver se vocês estão me ouvindo, porque às vezes cai o sinal e a gente se perde. Vamos lá. Então, os dois primeiros exemplos, listen e hear, né? Que são os dois ouvir, o verbo ouvir com aquelas diferenças ali, ok? O segundo verbo que a gente vai ver hoje é o make e o do. Alguém sabe o que significa make e do? Alguém? Make e do é o verbo fazer, tá? Alguém respondeu ali? Isso aí, o verbo fazer, exatamente. Tá? Então, make e do, os dois significam fazer.
porém com alguns significados diferentes, tá? Então, o do, ali inverti, o do nós usamos para falar de atividades que são ainda indefinidas, tá? Então, ali tem algumas palavras que geralmente vêm acompanhado com esse do. Então, quando eu quero fazer uma pergunta, tá? Perguntar, o que você está fazendo? What are you doing? Né? O que você está fazendo? Eu não sei ainda o que a pessoa está fazendo. Ela está fazendo uma atividade que ainda é indefinida. Então, por isso que ela vem acompanhada do, tá? Ali, ó, o what, né? Aí nós temos outras palavras que geralmente acompanham o verbo do. Anything, something, everything, nothing, tá? Então, todas essas palavras acompanham o do porque são coisas indefinidas. Anything, alguma coisa, né? O something também. Everything, todas as coisas. Nothing, nada. Então, eu não estou fazendo nada. I'm doing nothing, tá? Eu não estou fazendo nada. E ele também é usado para se referir quando a gente tem deveres ou tarefas, atividades que são repetitivas, tá? Então, quando nós temos tarefas como lavar a louça, do the dishes, né? A gente fala do the dishes, mas pode ser no sentido de lavar, como não de fazer, né? Ali. Tem que cuidar com isso também, que às vezes o significado, a tradução que a gente daria para o português, ela é um pouco diferente, tá? Mas é no sentido de fazer uma atividade, tá? Então, do the homework, fazer a tarefa, né? São atividades repetitivas que a gente faz, né? Aí nós temos o verbo make, né? Que é fazer, e ele costuma ser usado para falar daquelas coisas que a gente criou, inclusive intelectualmente está escrito ali, né, ou que a gente construiu, então coisas que a gente fez, por exemplo, eu fiz, deixa eu pensar um exemplo, coisas que nós fazemos, por exemplo, I make a cake, I made a cake, né? Eu fiz um bolo. Então, coisas que a gente criou, fez, construiu, né? I make a recipe, eu fiz uma receita, né? Eu fiz uma casa, I made a house, né? Eu fiz uma casa, construí uma casa. E aí também se refere a uma produção de uma ação ou uma reação que eu tive com algo, tá? Vamos ali para os exemplos para a gente ver. Então, what do you want to do? O que você quer fazer, né? Então, eu não sei qual atividade a pessoa vai escolher, né? What do you want to do? Então, o que você quer fazer? Uma atividade ainda indefinida para mim. What are you doing? O que você está fazendo, né? Vejam, observem ali que muda o tempo. O do ali, ele vira doing, né? Porque ele está no present continuous. Então, eu acrescentei o ing ali, né, fazendo. E aí, a última, the kids did the homework this morning. Então, o did aqui, é o verbo do no passado, tá? Por isso que vocês não vão encontrar o do ali, mas é o did, que é o passado. Já tá em negrito ali. Então, as crianças não fizeram a tarefa essa manhã, ok? Então, é uma tarefa... E aí, se é uma tarefa, é uma coisa que eles vão fazer, por que tem o do ali? Porque é uma tarefa de rotina, né? É uma atividade que eles realizam frequentemente. E aí, dois exemplos com o make. You have to make that cake for her. Você deve fazer este bolo para ela, né? Então, como falei das receitas. E peeling onions make me cry. Descascar cebolas me faz chorar, tá? Então, essa é uma reação, né? Uma reação a uma ação. Então, sempre que eu tiver isso, eu vou ter que usar o verbo make, né? Então, descascar cebolas é a ação, a minha reação é make me cry, me faz chorar, ok? Com o do e o make,
a gente tem que prestar atenção que a gente tem algumas coisas que a gente chama de colocações. O que são colocações? São aquelas frases que elas são desse jeito, como é que eu posso dizer? Elas são frases como se fossem prontas, digamos assim. Então, sempre vai vir o verbo do acompanhado de homework, do the homework. Nunca vai ser make the homework, tá? Então, são essas colocações que às vezes até facilitam para a gente memorizar eles. Né? Então, a gente sempre, quando vai falar de fazer tarefa, a gente vai usar do the homework. Fazer exercício, do exercise. Fazer as unhas, do nails. Fazer as compras, do the shopping, tá? Então, a gente sempre vai... são frases que já são automáticas, assim, tá? Com a utilização desse verbo. Mesma coisa que o make the bed, arrumar a cama. Olha ali o que eu falei. O make, ele é fazer, né? Mas ali ele tem o sentido de arrumar. Então, às vezes, quando eu vou traduzir no inglês, a gente fala assim, make the bed, fazer a cama, mas quando eu vou traduzir, eu posso traduzir como arrumar a cama, que é como a gente está acostumado a falar, né? Então, são essas colocações, né? Make a promise, fazer uma promessa. Make noise, fazer barulho, tá? Então, são algumas das colocações que a gente usa com do e com make. Diferente do listen e do hear, que não tem essas colocações. Ok? Tudo tranquilo? Deu para entender a diferença dos dois? Me respondam aí agora, por favor, se ficou claro qual a diferença do listen, do hear, do make e do do. Sim? Ok. Beleza, então. Então, assim, vocês vão receber, vou mandar para vocês a folha. Ela está assim, tá? Aí vocês vão olhar e vão dizer, meu Deus, quanta coisa escrita. Eu preciso copiar tudo isso, tá? Então, vocês não precisam copiar tudo isso que está aqui. O que eu quero é que vocês copiem aquilo que vocês vão entender, tá? Eu posso até mandar os slides ali para vocês olharem, que ele está um pouco mais resumido, tá? Então, vocês vão anotar lá no caderno, no sentido da forma como vocês vão entender qual é a diferença. O que precisa conter lá são as principais diferenças entre o listen e o hear, tá? Vocês podem escolher alguns exemplos. Aqui tem mais coisas escritas, porque todos os exemplos têm a tradução junto. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo que usa os dois verbos juntos. She was trying to listen to our conversation from the kitchen, but she wasn't able to hear us. Ela estava tentando escutar a nossa conversa na cozinha, mas não conseguiu nos ouvir. Então, primeiro usei o verbo listen, né? Porque ela tinha a intenção de escutar, mas ela não estava conseguindo. Então, a resposta para o listen ali, eu vou dar com hear. Tá? Então, ali todos têm a tradução. Se para vocês vocês acham que não vão lembrar do significado, copie a tradução junto, tá? Todas as frases têm ali. Não precisa copiar todos os exemplos, escolhe uma das frases que para vocês faz mais sentido, né, com aquilo que está falando. Então, aqui ele já dá ele já dá a explicação e o exemplo seguido, tá? Então, aqui, por exemplo, hear com sentido de ouvir não é seguido de preposição, né? Diferente lá do listen. Então, eu tenho dois exemplos aqui. Eu vou escolher qual dos dois exemplos faz mais sentido para mim e vou copiar, ok? E aí, por último, para vocês porem em prática aquilo que vocês viram ali, né? Aqui tem as colocações também. E aí tem dois exercícios ali. O primeiro para vocês completarem com make ou do, e o segundo com listen ou hear,
tá? Então, vocês vão olhar, observar ali, tem a tradução também da frase para facilitar para vocês, e aí vocês vão olhar a tradução e completar lá com o verbo correto, ok? Tranquilo? É isso então. Alguma pergunta?